Olá, pessoas! Hoje eu gostaria de falar com vocês como alguns arquétipos se manifestaram em minha vida. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. O Buda tinha vários discípulos e o discípulo mais inteligente dele era o Shariputra. E o Shariputra foi o último a alcançar a iluminação porque ele era muito inteligente e ele queria entender tudo antes de praticar o budismo. Então, é um pouco o caminho do meio. Você não pode se jogar nas coisas, mas também você não pode tentar entender tudo para depois começar a praticar, né? Você não tem que entender a ressonância harmônica, como funciona, tudo para começar a pedir a onda e praticar, né, o que o professor Hélio Couto ensina. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quis pedir arquétipos, porque eu não entendia de arquétipos, eu tinha visto vários vídeos e eu via pessoas que pediam muito arquétipos, eu achava aquilo ali muito mistureba. Enfim, eu sou muito mental, um pouco de Shariputra, né? E eu queria entender mais. Então, assim, a minha história com arquétipos começa muito na infância, que eu sonhava muito com um tipo de elefante. E um dia eu cheguei para uma amiga minha muito mais velha, que era é, muito sábia, muito espiritualizada. E eu falei com ela, eu sonho muito com um elefante, tipo elefante pré-histórico. Aí ela falou, mamute. O arquétipo do mamute representa uma força ancestral e poderosa ligada à proteção, à sobrevivência e à liderança em ambientes desafiadores. Ele evoca uma imagem de grandeza, resiliência e estabilidade, sendo frequentemente associado à capacidade de enfrentar adversidades com determinação e coragem. Eu falei assim, mamute. E ela me disse na época que eu estava mexendo com meus antepassados, eu estava pesquisando, tentando saber alguma coisa. Não estava, apenas sonhava. Desde então eu desenvolvi uma conexão muito grande com elefantes. Eu achava que elefante era meu animal de poder. Eu tenho vários elefantes, tenho foto, tenho gravuras, desenhos, que eu tenho um primo que desenha muito bem, ele desenhou para mim. Apesar, né, do livro do professor Hélio Couto, que ele fala que o elefante é um arquétipo negativo, eu interpreto como um arquétipo positivo, de muita inteligência, memória, que não liga, é muito família, muito leal. Eu falo que não liga muito para o que as pessoas falam dele, né? Que ele tá ali, ele é gordinho, anda devagar, mas ele é todo majestoso. Então, enfim, essa foi a minha primeira ligação com o arquétipo. E se eu fosse pedir um arquétipo na ressonância, seria o elefante, não seria mais, porque depois que eu li os negócios que o professor falou, né? Mas enfim. Então, não pedi nenhum arquétipo, foi o que eu falei lá, né? Eles falam como você imagina a sua vida. Você pode falar, eu imagino manifestando o arquétipo tal e tal. Se eu fosse pedir um arquétipo, seria mais abstrato, tipo arquétipo da alegria, do entusiasmo, do conhecimento, alguma coisa desse tipo. Enfim, vamos lá. Umas 2 semanas antes de pedir a minha onda, eu estava ouvindo música clássica
E piano me emociona muito. É um instrumento que toca fundo no meu coração. E de repente eu simplesmente viajei, né? E eu me vi dançando, dançando, e de repente, no dançar aqueles movimentos muito leves, eu virei uma borboleta. Era uma borboleta meio etérea, de luzes, enfim. Eu achei interessante, mas como eu falei, eu sou muito mental, né? Eu preciso de comprovação de tudo. Eu não gosto de acreditar na primeira coisa, sabe? Eu acho que pode ser coisa da minha imaginação, que pode ser sugestão porque eu vi alguma coisa, fiquei influenciada, enfim. Pedi a onda, não coloquei nenhum arquétipo. E aí, gente, eu tava fazendo uma meditação, né? Antes de dormir, eu sento na cama, olho para a parede, eu já falei isso. Tento esvaziar a mente, fazer um exercício de respiração. E eu vi a minha cabeça como a cabeça de uma águia. Tipo, se eu fosse pedir um arquétipo, como eu falei, eu não pediria águia. E eu vi uma águia. Falei, cara, que doido. Eu acho que isso é porque eu tô sendo influenciada, né? Porque todos ressonantes, pelo menos a maioria que eu vejo, coloca águia no perfil. Enfim, achei que fosse isso. E aí, essa é a cadeira que eu trabalho, né? E eu fui ajustar a cadeira. E a etiqueta da cadeira, a fábrica, né? O label da cadeira era Eagle X. Eagle em inglês é águia. Eagle e tem uma águia. Cara, aí foi a confirmação pra mim, né? Então, aí eu até comprei uma águia de MDF vazada, coloquei aqui no computador. Então, essa foi meu primeiro contato, assim, que eu considero primeiro porque eu tive a confirmação. Então, a partir disso, eu comecei a praticar o arquétipo da águia. Então, eu comecei a fazer meditação sobre o arquétipo, eu comecei a dançar com alguns movimentos do arquétipo. Eu vou falar isso depois, eu vou fazer um vídeo só sobre arquétipos que eu entrei em contato, e aí eu aprofundo mais nas técnicas que eu usei intuitivamente, né? E como o arquétipo manifestou na minha vida, em que momento eu estava. Esse vídeo é só para falar para vocês como do nada o arquétipo se manifesta e talvez é uma boa para vocês também observarem na vida de vocês, né? Enquanto ressonantes. Bom, então teve a borboleta, apareceram algumas borboletas na minha janela, mas eu não considerei isso confirmação, porque eu achei que poderia aparecer, né? Porque tem uma bougainville na janela da minha cozinha, então poderia aparecer. Mas esse da águia foi, assim, sensacional a confirmação. Outro arquétipo que apareceu, eu até falei no meu vídeo de 30 dias, foi a sereia, né? Que eu tava no mar, eu respirava debaixo da água, tinha mais umas 2 ou 3 pessoas ou seres comigo. Não vi sereia, mas como eu respirava debaixo d'água e parecia mar, então eu achei que fosse sereia, que está relacionado muito a sentimento, né? A água. E eu estava numa fase assim, descobrindo muitas coisas em relação a sentimentos. Mas isso, como eu falei, depois eu faço um vídeo específico sobre isso, e aí eu vou falar sobre o lado do arquétipo
luz e sombra também, né? E como foi isso para mim e que fase eu estava. Bom, aí outra surpresa. Essa semana eu fui fazer uma meditação guiada e na meditação fala para você imaginar um animal. Essa meditação foi até uma entrevista que teve no Paranormal Experience e foi de uma pessoa, eu esqueci o nome dela, que ela já trabalhou com o professor Hélio Couto. E aí eu resolvi fazer a meditação, né? Quando ela falou imagine o animal que veio para mim foi o urso pardo. Nunca tive nenhuma ligação com urso. Tipo, eu poderia, se eu tivesse que imaginar assim um animal, seria um leão ou um elefante, sabe, um cachorro. Mas urso pardo foi tipo do nada. E aí no outro dia, né, eu abri o computador e abri o YouTube para ver alguma coisa e o primeiro vídeo lá, naqueles thumbnails que aparece, foi de urso pardo. Eu achei que foi também uma confirmação. Então, o que eu tenho percebido é que alguns arquétipos, eles vêm até a gente. Então, assim, eu tô aprendendo como vocês também estão. Então, por favor, me fale da experiência de vocês. Porque eu não sei, essa questão de pedir arquétipo, sabe? Eu acho que fica muito superficial. A gente não tem uma visão do todo. Então, eu tenho um pouco de receio. E, assim, nessa pequena experiência que eu tô tendo até agora, né? Eu só tenho que 50 dias, mais ou menos, de ressonante, né? De ressonância. É essa experiência que eu tô tendo, que o arquétipo se manifesta. A gente não precisa pedir, que ele se manifesta. Outra coisa também que eu ainda tenho um pouco de dúvida e tenho um pouco de insegurança é a questão de pedir consciência. Eu estava vendo um cara que ele pediu a consciência do Mozart e pediu a consciência do Raul Seixas, tipo, duas pessoas completamente diferentes, né? E então eu tenho essa dúvida ainda, sabe? Porque quando você pede a consciência, você pede tudo, tipo, vem tudo, manifesta o lado sombra também da pessoa, tipo, se a pessoa, Raul Seixas usava muita droga, bebia muito, né? Apesar de ser um gênio, ele tinha esse desequilíbrio também, né? Como fica a vida da gente quando a gente pede essas consciências? Então eu tenho um pouco de dúvida e insegurança em relação a isso. Então, assim, assim que eu for descobrindo coisas, né, comprovando na minha vida, o budismo tem muito isso, né? Você tem que comprovar as coisas na sua vida, né? Usar a lógica, a observação. Então, assim que eu for descobrindo, eu vou trazendo aqui para vocês. Mas o papo de hoje é esse, gente. Tô assim, como fala, não sei se é maravilhada, achando interessante a forma que o arquétipo tá vindo, né? Que os arquétipos estão vindo. Então, por favor, deixe o joinha, compartilhe, mas principalmente comentem. Eu quero saber da experiência de vocês, porque assim vocês me ajudam também. Eu vou colocar foto, né, da águia, da etiqueta, né, dessa cadeira, e vocês vão ver que, assim, surreal. Acho que eu vou colocar foto da águia que eu comprei, vazada, de MDF, vazada, linda, que eu coloquei aqui no computador também. Depois desse encontro, né, achei que
estava querendo me dizer alguma coisa. Mas é isso. Obrigada, até a próxima.